Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Conectar. Esse podcast que surgiu literalmente pra gente se conectar também com os nossos convidados e a gente bater um papo ali sobre empreendedorismo, sobre essas carreiras aí que a gente deseja seguir ao longo da vida. Então, seja muito bem-vindo e muito prazer, meu nome é Tamara, sou dona da Guercio Marketing, uma agência de marketing digital que literalmente a gente é uma extensão da sua empresa, tá, gente? Então a gente faz branding, identidade visual, geração de conteúdo para as redes sociais, captação de conteúdo, apresentação, tráfego pago, tudo que vocês precisarem. Chama a gente que a gente faz pra vocês, tá? E hoje o bate-papo, gente, é algo assim extremamente importante, que a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente tá falando ali com o nosso cliente, quando a gente vai para uma reunião, alguma coisa, claro que o assunto que a gente tá falando, o nosso serviço que a gente tá prestando, o valor agregado dele é literalmente muito importante. Mas a nossa imagem pessoal também é muito importante, se não a mais importante. Porque a gente tem muito preconceito, gente. A gente já julga as pessoas pela capa. Sabe aquela coisa ali? A gente julga pela capa? É literalmente isso que acontece. Então hoje a gente vai falar sobre branding pessoal, sobre a imagem que a gente passa, tudo isso a gente vai falar com a Daniele. Seja muito bem-vinda, especialista em branding pessoal. Sim, obrigada, Tamara. Prazer estar aqui hoje com vocês, uma honra falar sobre esse assunto que eu sou tão apaixonada, né? E como você disse, realmente a imagem é tudo, influencia muito. Né? Como que a imagem pode... como a gente se apresenta pode influenciar no poder de decisão de uma venda, de alguma coisa? Então, quando a gente fala em imagem pessoal, ela é um dos elementos da nossa marca pessoal, né? Uhum. Você falou aí, inclusive, que a agência trabalha com branding. Sim. Então, dentro de um processo de construção de posicionamento de marca, a imagem ela entra como um ponto, um elemento que vai contribuir para que esse branding dessa marca esteja ali presente no negócio como um todo. Então, todo profissional, todos nós temos a nossa marca pessoal. Sim. A grande pergunta é, a sua marca pessoal, ela tá te deixando rica ou ela tá te deixando pobre? Ai, tem que deixar rica, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, né? Porque o que acontece? A nossa marca pessoal, quando a gente traz isso para a consciência, ela nos ajuda a vender. Já quando a gente não traz para a consciência, nós fazemos escolhas inconscientes que atrapalham esse processo de venda. Por que isso acontece? Quando a gente fala em venda, nós estamos falando em conexão, né? Em oferecer algo para o nosso cliente. E a venda, ela está muito ligada com envolver. Eu sempre falo isso, quer fazer um bom marketing? Aprenda a envolver. Total. O tempo inteiro a gente tem que envolver nosso cliente nas nossas narrativas, contando histórias, na produção de conteúdo, né? Super. Então, através de tudo isso, o cliente ele vai se envolvendo com a nossa marca e ele vai não só comprando, mas também ficando, né? A gente consegue fidelizar o cliente, vender mais vezes para o mesmo cliente. Sim. Então, a imagem pessoal, ela entra como uma ferramenta dentro desse processo de envolver, de se conectar com o seu cliente ideal. Por quê? Cada elemento na nossa imagem comunica uma mensagem. Isso. Ai, quero saber. O que comunica o quê? O que minha imagem está comunicando, né? O que a minha imagem está comunicando nesse momento? Fique tranquilo que você está assertiva. Pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Cada elemento comunica uma mensagem, né? Então, por exemplo, o óculos, os acessórios, as cores que a gente usa, a modelagem, tecido... Cada elemento que a gente vai incluindo contribui para que no final das contas a gente comunique quem a gente é, a nossa identidade. Tá. Só que quando a gente não tem essa consciência, nós vamos fazendo compras e aí eu acredito que a maioria das mulheres vão se identificar, e todo mundo passa por isso. A gente passa na loja, vê uma roupa, acha a peça bonita, compra. Mas aí às vezes a gente coloca e não consegue achar a situação para colocar aquilo. Exatamente. Perfeito. A gente traz a peça para casa, coloca no guarda-roupa e aí o que acontece? Quando você chega inclui aquela peça no seu armário, ela não comunica com as outras. Porque ela é de um estilo totalmente diferente. Então você vai comprando peças de vários estilos e aí quando você tenta juntar aquilo ali para criar uma imagem para aquele determinado momento, vem a famosa frase que toda mulher fala: não tenho roupa para sair. Não tenho roupa para sair. Eu não tenho roupa pra sair, não tenho roupa pra trabalhar, eu não tenho roupa pra nada. Mas sabe por quê? É porque eu acho que eu, por exemplo, tenho muito isso. Quando eu comecei a empresa,
quando eu ia pra uma reunião, eu ia assim, impecável. Não que eu não vá impecável, mas assim, eu me preocupava tanto com a minha aparência, porque eu falava, eu preciso vender primeiro a minha aparência, né? O jeito profissional de me vestir, por exemplo, e depois o meu serviço. Eu Sim. ficava com isso na cabeça. Sim, sim. Por que acontece? A imagem, ela abre portas, né? Então, quando você chega para um momento de uma reunião com o cliente ou um networking, aquela imagem, ela já vai te apresentar. Sim. Antes de você dizer qualquer palavra. Então, se você tá vestida da sua identidade, por que essa imagem te fortalece e te ajuda a vender? Seu cliente, ele vai estar muito mais aberto para ouvir o que você tem a dizer. E aí entra uma regrinha que a gente chama de 55, 38, 7, né? Que é a percepção que as pessoas têm sobre nós numa primeira impressão. 55% vem a partir da imagem. 38% a partir da postura e do tom de voz. E 7% através do conteúdo. Meu Deus. Então, mas quer dizer, Dani, que o conteúdo não influencia, não faz diferença? Alguma. É um complemento, tudo ali se complementa, né? Sim, com certeza, né? Não adianta a gente ter a embalagem e não ter o conteúdo. Mas o que isso quer dizer é 55% é através do visual. Ou seja, numa primeira impressão é o seu visual que vai abrir as portas. Então, se você já entra com um visual assertivo, o seu cliente, através da sua imagem, ele identifica que você, de repente, é uma profissional criativa, dinâmica, divertida, inteligente, organizada. Todas essas leituras o cliente consegue fazer através da imagem. Então, se ele identifica isso, ele se abre. É como se você desarmasse o cliente. Tá. Porque quando você entra numa sala para fazer uma reunião com o cliente e você está com um visual que não contribui com quem você é, né, com o que você quer passar, o cliente automaticamente se arma, ele levanta um muro ali. Será que ela é tudo isso? E aí já cria um filtro, porque barreira. Você vai gastar muito mais energia com o seu conteúdo, porque você vai ter que provar que você é. Se a imagem está alinhada, você não precisa provar, você já desarmou, o cliente já sabe, inconscientemente ele sabe. O que eu li uma vez, que eu li um livro chamado 90 Segundos para você convencer alguém. E aí fala de várias teorias, várias coisas ali. E aí ele fala da imagem da pessoa. E aí, nisso, aí ele falava assim que a gente tinha que tentar reproduzir o que a outra pessoa tava fazendo. Então, por exemplo, se você tá com o braço cruzado, eu cruzo o braço. Sim. Porque isso gera uma conexão com a gente, inconscientemente. Aí, depois que eu li isso, eu comecei a prestar atenção. E eu realmente agora, eu faço muito o que os outros estão fazendo. Então, você tá de braço cruzado, eu tô assim. Se você fizer assim, eu tô assim. Sim. Porque eu acho que gera também uma conexão. Isso também faz parte da marca pessoal da pessoa. Ou não? Faz. É um reflexo. Faz. Inclusive, a neurociência explica isso, né? Que são os neurônios espelho. Então, a gente vai se espelhando no comportamento do outro. E quando você acessa, né? O visual conta muito, né? Então, quando você vê que a pessoa, ela tá fazendo os mesmos gestos, os mesmos sinais que você, o que o cérebro entende é que somos semelhantes. Então, a conexão acontece de uma forma mais rápida. E a imagem também traz isso, né? Quando você vê uma pessoa que se veste parecido, ou uma pessoa que tem as características na imagem que para você são importantes, você entende que existe uma similaridade ali. Então, é por isso que o cliente conecta mais rápido. Entendi. E aí, como que leigos criam uma marca pessoal? É muito difícil fazer isso. Criar uma vestimenta, saber como que tem que se vestir. Sim, sozinha sempre é mais difícil, né? É muito difícil. Por quê? Eu gosto de me basear, não é que eu não uso isso de forma tão engessada dentro de um processo de consultoria. Mas existe uma estratégia que são os 7 estilos universais. Você já ouviu falar? Não, o que é isso? Então, existem 7 estilos universais. Arquétipos você domina, né? Sim. Então, muito parecido com os arquétipos. Tá. Cada estilo, ele representa características que todo profissional, todo ser humano tem. Homens e mulheres. Tá. Então, cada estilo tem ali as suas características. Nós conseguimos nos conectar com todos os estilos, ou com um de uma forma mais forte do que com o outro. Então, a gente sempre se baseia dentro de uma consultoria nos estilos pessoais. Esse é o nosso primeiro passo. Primeiro eu entendo quem é você, a sua identidade, quais são as características, e a gente vai encontrar essas características dentro desses estilos. Tá. Então, vamos supor que você se identifique com 2.
estilo clássico e estilo contemporâneo. Uhum. O estilo clássico, ele representa, falando de mulheres, uma mulher que é mais tradicional, né? Então, é uma mulher que é mais misteriosa, mais fechada, mais rígida, uma mulher elegante. E é um estilo que remete muito a uma imagem de sucesso, de autoridade. Então, tem mulheres que se ela tiver só o estilo clássico, a gente vai vestir... Existem as peças ali do estilo, ela vai conseguir vestir ali, ela vai se encontrar. Mas, se essa mulher, ela tem um estilo clássico, mas ela também tem um lado contemporâneo, dentro de um processo de consultoria, a gente não pode só encaixar essa mulher no clássico, a gente precisa Vocês mesclam, né? mesclar com os dois estilos. Uhum. Porque o contemporâneo, ele já tá ligado a uma mulher que ela é elegante, ela é clássica, mas ela também tem ela gosta de tendência, ela gosta de incluir cores, o que já não representa tanto a mulher clássica, né? Então, a gente tem que usar isso de uma forma equilibrada e pensando nos objetivos dessa mulher. Para que ela precisa da imagem? Em que momento ela vai ativar um estilo, em que momento ela vai ativar outro, como que ela vai mesclar os dois estilos, né? Então, são várias vertentes, esse é só um viés, né, os estilos pessoais. Sim. Mas dentro da consultoria, a gente trabalha as cores, que também comunicam. Muito. E aí, tem também que ver qual que é a sua paleta, porque o seu tom de pele reage, né, às cores. Sim. Cada Gente, pessoa... aqueles vídeos que você coloca um negócio cinza e você vai colocando assim, Sim. e aí fica a olheira, tudo marcado. Eu fico impressionada com aquilo. Então... Eu fico chocada com o poder que a cor tem pra fazer nosso rosto ir lá pra baixo. Eleva... E ao mesmo tempo ir lá pra cima. É isso mesmo, eleva e também derruba, né? Nossa, eleva e derruba a gente, assim. Eu fico impressionada. E ali entra também a parte, por exemplo, se você for pintar o cabelo. Muita mulher passa por isso. Vai mudar a cor do cabelo e aí coloca uma cor, quando olha no espelho não se enxerga ali. Justamente porque a cor tá fora da paleta, né? Então, quando você descobre esses pontos que a gente trabalha na consultoria, todos os elementos da sua imagem vão comunicar a sua essência, a sua identidade. E você vai entender dentro do processo como utilizar isso pensando nos seus objetivos. Porque a imagem a gente traz aqui, falando profissionalmente, mas ela influencia em todas as áreas da vida, né? Muito. E tem que ser algo que não pode ser forçado, né? Eu acredito que quando você faça esse trabalho, quando a gente vai criar a nossa marca, né? Entender como que a gente vai se portar ali, eu não posso esquecer de quem eu sou, né? Porque eu acho que a roupa também transmite isso, né? Quem a gente é, a nossa essência, roupa, cabelo, maquiagem, tudo isso conta também, né? Tudo isso conta. E Quando aí, quando você... É incrível, Tamara, porque quando você coloca todos os elementos em ordem, uma palavra que eu uso dentro da consultoria é harmonia, né? A imagem é harmonia. Quando a sua imagem ela entra em harmonia com a sua essência, isso vem de dentro, né? Porque quando a gente fala em imagem, tem muito esse julgamento. Parece que a gente vai trabalhar só a parte externa agora, né? Sim. Muita gente associa a futilidade. É. Mas quando você coloca o que tem fora em harmonia com o que tá dentro, é incrível, porque você olha no espelho e você se vê em cada detalhe. E isso fortalece muito, né? Porque aumenta a sua autoestima. Muito. Então, até pra vender, você se sente mais pronta. Mais pronta pra isso. E como que a gente consegue criar isso e não ser tão robótica? Porque eu percebo que muita gente tem duas personalidades totalmente distintas, assim, né? Então, quando a gente tá no trabalho, querendo vender o nosso serviço, a gente é uma pessoa. Quando a gente tá na vida, a gente é outra. Como que a gente consegue fazer isso não sendo uma maneira robótica pra gente conseguir vender mais? Sim, boa pergunta. Então, por que fica robótico muitas vezes? Porque é exatamente isso que você falou, nós somos muitas, né? Então, não tem como Tamara ser a mesma do trabalho, a mesma profissional e a mesma quando vai sair com os amigos. Sim. Sentar numa mesa de um barzinho, por exemplo. Uhum. Você vai se portar de formas diferentes. Sim. Mas o que a gente precisa com relação à imagem fazer para que não fique robótico e forçado é justamente entender que todas essas fazem parte de uma só. Então, você precisa ajustar a sua imagem de modo que você consiga, primeiro ponto, entender qual é a sua identidade de fato, porque isso não muda, né, independente do momento. Sim. E como que você vai alinhar a sua imagem de acordo com a sua identidade, mas para viver cada um desses momentos.
Então, por exemplo, para ficar mais claro, eu tenho o estilo do exemplo que eu trouxe, né? Clássico e contemporâneo. Uhum. Esses dois estilos, eles vão me atender para todos os momentos. Eles vão me atender para trabalho, eles vão me atender para momentos de lazer. Não vai ser uma pessoa diferente. Vai ser uma pessoa usando os mesmos estilos, porém em momentos diferentes. Tá, não Deu pra significa a mesma roupa, mas o mesmo estilo. Isso, exatamente. O mesmo estilo vai te acompanhar. Só que você vai conseguir introduzir mensagens diferentes dentro dele. Por exemplo, você consegue ser clássica, elegante, sofisticada, indo almoçar ou indo em um barzinho. Você consegue introduzir as características, mas a roupa que você vai usar é diferente da que você Sim. vai usar para atender um cliente. Sim, exatamente. E isso serve tanto para homens quanto para as mulheres. Tanto para homens quanto para as mulheres. Inclusive, tenho muitos clientes homens. E olha, os Olha homens. lá! Olha lá, gente! Então, os homens, eles acabam curtindo muito mais o processo do que as mulheres, sabia disso? Por quê? Eu vejo. Eu ia adorar fazer isso. Por que que eu Então. não entendi. Então. Eu acho maravilhoso. Vai, o que que eu preciso Pois é, vestir? me O que que eu sou? transforme. Me transforme. O que que eu preciso fazer? Pois é. Mas o que é que acontece? Eu acho que os homens, as mulheres, elas já são mais estimuladas a Sim. olhar para isso. É verdade. E os homens já nem tanto. Então, quando eles vivem o processo, parece que é uma coisa, sabe? Um mundo novo que se Esclarecedora abre pra para eles. Isso. Porque já a mulher, ela tem uma vivência maior, né? Com a imagem, querendo ou não, mesmo que ela não tenha o conhecimento da consultoria, mas ela acessa algumas coisas. Sim. E os homens, eu vejo que a maioria não acessa tanto. E aí, quando vive a consultoria, nossa... Eu tenho um cliente, inclusive, que ele fez um relato muito legal pra mim. Me agradeceu e falou que a transformação dele... Que eu consegui colocar a essência dele, né? Pra Uhum. fora. E ele disse que ficou muito grato, porque, inclusive, o relacionamento dele mudou. Porque Nossa. a esposa fez a consultoria comigo, né? E pediu que ele fizesse, e aí ele fez. E a esposa começou a olhar ele com outros olhos e ela sempre pedia muito, porque ela se arrumava e ele ficava com a saía roupa de todo... futebol. Exatamente. Quem nunca, né? Quem não passa por isso? Gente, eu falo que eu comprei meu marido no zero, sabe? Na Na planta, planta. assim, ó, pra melhorar, porque é isso, né? O homem às vezes não... Não se cuida, Não né? se Não cuida. olha pra isso, realmente. Aham. E aí ele falou que, nossa, meu relacionamento mudou muito, Ai, ela que me olha legal. com outros olhos, a gente tá mais conectado. Eu falei, poxa, eu fico feliz, né? É porque criar uma marca, pessoal, fazer um branding de marca, fazer esse estudo que você faz, assim, não é somente pro trabalho, é pra vida, né? Porque isso a gente leva pra todos os nossos aspectos. Claro que pro trabalho é extremamente importante a gente saber ali. Então, por exemplo, quando eu vou num cliente mais jurídico, eu me visto, né, mais adequada. Quando eu vou num cliente que é um setor, às vezes, que eu sei que eles usam tênis, que tem roupas mais informais, eu me visto de acordo pra também não ficar tão destoante. Então, claro que a gente usa isso no trabalho, mas a gente usa pra vida inteira, né? Pra vida inteira. Pra todos os aspectos da nossa É, vida. com certeza. E o tempo inteiro a gente vende, né? Eu vou usar o termo, né? Mas não entendam mal. Mas a gente está se vendendo o tempo inteiro. Total. Porque antes de você vender um produto, antes de você vender uma ideia, você vende você, a sua imagem. A pessoa compra primeiro quem você é para depois ela comprar o que você está Uhum. vendendo de fato, né? Então, a imagem tem extrema importância nesse E eu contexto. percebo que as pessoas mais novas, assim, 40 a menos, digamos assim, elas estão se importando mais com isso, né? Porque eu percebo uma certa resistência com as pessoas mais velhas, principalmente empreendedores. Assim, eu vou de shorts e tênis e camisa polo e é assim que eu me visto, assim. E não é muito assim, né? Porque você pode fechar muitas portas. Você pode fechar a Nossa. porta através da sua imagem também, né? Nossa, demais. Com relação a isso, eu percebo que as pessoas mais velhas, elas acabam tendo uma resistência maior, porque parece que já deu certo assim a vida toda, Porque vai mudar agora. entende? É verdade. E aí é a mesma coisa que acontece com a rede verdade. social, né? A rede social, ela vem trazendo várias possibilidades. Instagram, TikTok, tá tudo aí Uhum. disponível pra gente. E os mais velhos acabam tendo essa resistência, né? Sim. Ah, meu negócio funcionou assim a vida toda, agora eu vou ter que aprender uma coisa do Gente, zero? é Não uma vou. batalha começar a produzir conteúdo para empresário mais velho. A gente já teve inúmeros que chegaram e não se adaptaram, assim. Porque falam, mas
pra quê? Pra que eu vou mudar, né? É o que você falou, pra que eu vou mudar se já deu certo? Mas tem que se manter atualizado, tem que se manter frequente, é a mesma coisa a imagem pessoal. Se você não muda, vai chegar uma hora que vai acabar a sua receita, né? E aí, como que você vai pegar novos clientes, né? Você precisa se adequar ao que tá acontecendo no momento. Acaba ficando pelo caminho, né? E assim, já deu certo a vida toda, mas pode dar muito mais certo. Exato. Né? E quem vem depois de você? O seu negócio, ele não é um legado, você não vai... Né? Então, acho que é interessante olhar por essa perspectiva. Por essa perspectiva. E aí, mudando totalmente o assunto de pato pra ganso. Você trabalhava home office. Sim. E aí você fez uma migração ali para um negócio mais estruturado. Porque a gente tá falando muito de imagem pessoal, do quanto isso ajuda a vender, do quanto isso é importante, mas você também tem que vender a sua empresa. Como que foi essa migração de você vender uma empresa que você vende as pessoas, né? Você tem que vender a empresa que vende a imagem das pessoas. Como que funcionou isso? Então, na verdade, meu modelo de negócio começou com marketing digital, né? Eu tinha a ideia de trabalhar com marketing e aí fui ensinando profissionais a usarem o Instagram. Logo no comecinho, eu comecei em 2017. Tá. E aí fui ensinando profissionais a trabalharem com Instagram, morava no interior na época. Itaberaba, Bahia, terra do abacaxi. Chapada Diamantina, você conhece? Chapada Diamantina, então, com certeza. Você morava lá? Muito perto. Muito perto. Ai, que demais. Nossa, que delícia. Por que você veio pra São Paulo? Todo mundo me faz essa pergunta. Mas trabalho. Trabalho, né? Eu logo imagino. Então, porque sair de um paraíso daquele... Nossa, é muito bom. Muito bom. Todo dia eu sinto saudade. Mas então, é uma cidade muito pequena, né? E o Instagram tava naquele comecinho, naquela transição. Era uma rede social onde a gente postava mais foto. Sim. E as empresas estavam entrando também, né? Estavam entrando. Nossa, e a resistência era muito grande, como você falou, né? Era muito grande a resistência. E aí eu tentava convencer, né, as pessoas, os clientes, que era importante a usar, mas eu sentia essa resistência, era bem difícil. E os clientes que colocavam em prática, eu via que ainda faltava alguma coisa pra gente conseguir chegar no resultado. Tá. E aí eu comecei a buscar, a pesquisar, e aí veio a especialização, né, em branding e depois em imagem pessoal. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar o branding, aí eu apliquei primeiro no meu negócio, foi quando eu entendi que não adiantava produzir conteúdo se não tem a sua energia ali. Sim, total. Então, quando eu aparecia, era outra coisa. Quando eu postava card, já o engajamento, o envolvimento dos clientes era totalmente menor. E aí fiz a especialização em branding, comecei a trazer isso para os meus clientes. Depois fiz a especialização em imagem e comecei a trazer. Só que chegou um momento que eu comecei a ficar muito travada, né? As minhas vendas ali, muito travadas dentro da cidade. E aí, eu trabalhava no home office nessa época, né? Trabalhava sozinha, não tinha com quem trocar. Todo o conhecimento que eu tinha era das especializações que eu fazia. Mas sempre aquela coisa pontual, né? E ali fazer uma especialização, voltava. Então, eu estava sempre desenvolvendo aquele trabalho ali sozinha. Então, era um trabalho... Começou a se tornar uma realidade que me limitava muito com relação a negócio, né? Eu não conseguia mais expandir o negócio. Não conseguia prospectar novos clientes, além do que eu trabalhava ali no digital e dentro da cidade. Sim. E aí foi o momento que eu senti que eu precisava... Abrir caminhos. Explorar novos horizontes. Explorar, abrir caminho. E aí eu comecei a buscar novas possibilidades, né? Pra sair um pouquinho da toca. E aí foi isso. O meu trabalho começou assim, no home office, sozinha. E depois eu fui buscando outras formas, né? De fazer network, enfim. Hoje eu continuo trabalhando sozinha. Tenho pessoas terceirizadas que fazem alguns serviços para mim. Mas hoje eu já desenvolvo meu trabalho mais fora do home office, né? Eu tento não trabalhar tanto em casa, porque nesses anos que eu morei no interior e trabalhava como home office, eu senti que é um trabalho que dá para você desenvolver, flui, Sim. Mas em algum momento isso vai te limitar. É necessário. É necessário. Marca pessoal.
né, as pessoas se conectam com pessoas. Então, se a gente tá falando presencialmente com as pessoas, a chance da gente converter, a chance da gente crescer é muito maior, Muito. né? Então, tem horas que a gente realmente precisa sair do home. Eu senti muito isso também. Eu saí do home pra ir e tá ali mais na frente, fazer network, participar de grupo, participar de evento, porque é isso, a nossa imagem conta muito pro nosso negócio, né? Assim, eu percebo que quanto mais a gente aparece, e não nas redes sociais especificamente, mas aparece, sabe, circulando, indo pra evento, indo em cowork, por exemplo, o negócio flui. Porque pessoas se conectam com pessoas, né? Então. E é diferente, né, Tamara? Assim, olho no olho, você tá ali Não, conversando, sentindo a energia. O presencial ainda conta muito. Eu acho que depois com a pandemia, na verdade, a gente acabou ficando um pouco mais presa, né, a essa questão das redes. Mas agora eu acho que isso já tá mudando. Tá voltando ao que era antes, né? Na verdade. E aí, pra gente finalizar, eu queria que você desse uma dica pra quem quer começar a cuidar da marca pessoal, da imagem dela perante o que ela quer passar e etc. Qual que é a dica que você dá pra quem quer começar a fazer isso? Porque é importante, a gente já sabe disso, a gente já falou daqui. Então, primeiro ponto, se conhecer, né? Não adianta você querer vender algo sem primeiro entender quem você é, quem você quer atrair, qual é o cliente que faz sentido, né, com esse produto, por que você quer colocar isso a serviço, à disposição das pessoas. Então, esse primeiro momento de entender qual é a sua identidade, olhar para a sua história, se conectar com isso, eu acho que ele é importante e ele vai ser uma base para qualquer estratégia que você vá usar, seja de marketing, de branding, de imagem pessoal, tudo gira em torno da sua identidade, né? E uma outra dica que eu acho que é interessante com relação à imagem é olhar para isso, para que a sua imagem transmita a sua identidade e para que as estratégias que você usa, né, de marketing, seja qual estratégia for, ela esteja coerente com a sua imagem. Porque não adianta, por exemplo, você construir um perfil no Instagram ou uma empresa física e toda aquela estrutura, ela contar algo, e quando você vai se apresentar, quando o cliente te encontra, a sua imagem, ela conta uma coisa totalmente diferente, né? Então, as coisas, elas precisam estar alinhadas, e aí, mais uma vez, eu trago a palavra-chave, né, que é a harmonia. Então, as coisas, elas precisam estar em harmonia para que elas fluam com mais facilidade. Não, e a gente consegue se adaptar aos ambientes também, né? Não significa que você vai perder a sua personalidade, significa que você tá se adaptando àquele ambiente e passando o que você precisa passar, passando quem você é de fato, né? Sim, com certeza. Dani, muito obrigada por você ter topado participar. Espero que eu esteja condizente com o que eu quero. Tá sim, com certeza. Depois você precisa falar o que passa aqui cada coisa. Então, muito obrigada. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida de marca pessoal, branding, essas coisas, comenta aqui embaixo, que aí a Dani vai responder todo mundo depois. Compartilha nas redes sociais também, que você tá assistindo a gente. E é isso, gente. Vejo vocês na semana que vem. Todos os contatos da Dani estão aqui na descrição desse vídeo. E vejo vocês na semana que vem. Obrigada por hoje. Beijo!